Olá, alunos do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai estudar um pouquinho aí sobre ciências, certo? A gente vai observar aí qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa nossa aula de hoje. Então, olha só, a nossa aula 11 de ciências tem aí como título Transformações da Matéria, detalhamento, transformações físicas e químicas. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas transformações que acontecem aí na matéria e muitas delas ocorrem aí no nosso dia a dia. As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem a mudança de sua composição. Toda e qualquer modificação que ocorra com a matéria pode ser considerada um fenômeno. E esse fenômeno ele pode ser físico ou químico. A gente vai observar alguns exemplos agora. O primeiro que a gente observa aqui são as queimadas, né, que acontecem aí no Brasil todo, acontece aqui na nossa região principalmente, e a gente está tendo aí uma interação da vegetação com o fogo, né? As árvores estão sendo queimadas. Então olha só a diferença que a gente já tem no visual. Então a gente está vendo ali a árvore, né, interagindo com o oxigênio presente na atmosfera, liberando gás carbônico. Outro exemplo, nós temos aí as geleiras. Agora a gente vai ver um exemplo de transformação física. Você está vendo aqui a água na forma sólida, certo? Ela está congelada. Com o aumento da temperatura, principalmente por causa do aquecimento global, ela vai derreter. Então você vai ter a água da sua forma sólida para a forma líquida. Então você tem aí, olha, uma transformação física. A gente alterou somente, né, os estados físicos da matéria, do sólido para o líquido. E agora a gente vai observar ainda outros exemplos que podem acontecer aí no nosso cotidiano. Nessa imagem que a gente está observando aqui, ó, a gente observa aqui a evaporação de um rio, certo? Então a gente está vendo aqui, ó, um rio, né, uma lagoa, por exemplo, a gente tem aqui a água na sua forma líquida. E o que a gente está observando aqui em cima não é fumaça, nós temos aqui o vapor de água. Então a gente está vendo aqui uma transformação física, que estão presentes aí no ciclo da água, que a gente encontra na nossa natureza. Então aqui a gente está observando essa água que estava na forma líquida, com o calor ela evapora, ela passa aí para o ar atmosférico através de vapor de água. E o vapor de água, né, como a gente sabe, é água nessa forma mais gasosa. Então a gente mudou aí somente o estado físico da água, um exemplo de transformação física, certo? A gente vai continuar falando aí sobre as transformações e vendo ainda mais exemplos. As transformações químicas, elas ocorrem sempre que há a transformação de novos materiais, ou seja, a partir de materiais iniciais, formam-se outros materiais diferentes. E a gente tem imagens aí apresentando exemplos aí do nosso cotidiano, como na ferrugem, em que o ferro reage quimicamente com o gás oxigênio, né, que está presente aí no nosso ar, e também com a água vinda da umidade do ar, formando uma nova substância que é o óxido de ferro. Então a gente vai observar aí que essas substâncias elas oxidaram, né? Elas se transformaram aí no óxido de ferro. Por isso dá esse aspecto aí para o ferro enferrujado, né? Como a gente chama popularmente. Altera completamente ali o seu visual, a sua estrutura, a textura, quando você passa ali a mão é completamente diferente. Então você tem ali uma nova substância. Então agora nós temos uma transformação química. E aí a gente vai agora para a cozinha, a gente vai ver novos exemplos aí na cozinha da nossa casa, por exemplo. Vamos fazer uma transformação química agora na cozinha. A gente vai, quando vai fazer uma receita, nós temos aí os ingredientes, né? Então nós temos aqui, ó, quando nós vamos fazer um bolo, nós temos aí a manteiga, os ovos, a farinha de trigo, né, o leite, e esses aí são os nossos ingredientes, né, da nossa transformação química, que é a nossa receita. Então nós temos aqui os reagentes. Quando a gente pega esses reagentes, esses ingredientes, a gente vai misturar, né, seja na mão aí ou na batedeira, você vai dar origem a uma nova substância, porque eles estão aqui, ó, se integrando aqui, ó, estão interagindo uns com os outros. E aí depois você pega essa mistura, coloca ali no forno, né, para assar, e a gente tem o nosso produto, que é o bolo. E aí a gente vai poder saborear esse bolo que foi o produto da nossa transformação química. Um outro exemplo de transformação química acontece no nosso corpo, é o processo da digestão. E ele acontece aí quando a gente se alimenta, né? Quando a gente come alguma coisa. Então a gente vai ver o exemplo aí quando comemos um hambúrguer, né? Um sanduíche, por exemplo, e a gente vai mastigar. Nosso processo de digestão, ele vai iniciar aí na boca. Quando a gente mastiga, né, automaticamente nós temos aí a produção de saliva. E na saliva a gente vai ter a presença de uma enzima, certo? Que é a amilase. A amilase ela vai atuar na digestão, na quebra do amido, que está presente no pão lá do nosso sanduíche, por exemplo. E aí então
a gente vai dar a sequência aí à nossa digestão, vocês viram a ação da amilase, e agora o alimento chegou lá no nosso estômago. Quando ele chega lá no estômago, a gente vai ter outra transformação química. A gente vai ter aí a produção, né, como vocês podem observar aí na nossa imagem, a produção do ácido clorídrico, certo? E também da pepsina, tá? Então, quando acontece aí a produção do ácido clorídrico, nós temos o surgimento ali de um ambiente mais ácido, né, lá no nosso estômago, que é justamente para que essa pepsina ela entre em ação e acontece ali a digestão da proteína, né, as proteínas das carnes, por exemplo, aquela carne lá do nosso sanduíche. A partir daí, da produção então do ácido clorídrico, que vai criar um ambiente para que a pepsina possa atuar, nós vamos dar a sequência ao nosso processo de digestão. Olha lá, o ácido clorídrico e a pepsina já atuaram, o nosso bolo alimentar segue lá o nosso sistema digestório, os nutrientes são absorvidos e o que não servir vai ser eliminado na forma de fezes. Em nosso cotidiano, presenciamos inúmeras transformações químicas e muitas delas são essenciais para a existência da vida dos seres vivos, como, por exemplo, o processo da fotossíntese, que é o que a gente está observando aqui na nossa imagem, aqui no nosso esquema. Esse processo ele acontece ali com as plantas, né, como a gente está observando aqui na imagem, mas também ele acontece com as algas. O que vai acontecer? Esses seres vivos, eles absorvem aí a luz solar e eles vão dar início a um processo, que é o processo da fotossíntese. Esses seres, que são chamados seres produtores, eles vão, além da luz solar, que é o que a gente está observando aqui, ó, a energia vinda da luz solar, eles vão também utilizar a água que eles absorvem pelas raízes e o gás carbônico presente aí no ar atmosférico. Quando eles têm esses três ingredientes, eles vão dar início a um processo, que é uma transformação, que é a chamada fotossíntese. E aí, como o nome já fala, ó, foto quer dizer luz e síntese é produção. Então, a gente está tendo aí um processo, uma transformação para dar produção a algo. Então, se a gente vai ter um produto, a gente tem uma transformação química. Então, ele pegou aí os ingredientes, fez ali a sua reação, o nome dessa reação é fotossíntese, que é uma produção a partir da luz solar, e aí ele vai ter alguns produtos. Quais são esses produtos? Os produtos da fotossíntese, né, são o oxigênio, como a gente está vendo aqui, ó, o oxigênio a planta não precisa. E o que ela faz? Ela libera no ar atmosférico. Isso é ótimo para a gente, porque a gente vai utilizar o oxigênio na nossa respiração. Mas, para esses seres aí, o grande produto aí da fotossíntese é justamente um açúcar, né, que é a glicose, que é o que ele vai utilizar como o seu nutriente, para que essa planta possa crescer, originar suas flores e frutos, por exemplo. Então, a gente tem aí o processo da fotossíntese, certo? Que é muito bom para os vegetais, mas é ótimo também para todos os seres vivos que vão utilizar esse oxigênio aí, que foi um produto, né, um dos produtos desse processo de fotossíntese, que é um exemplo de transformação química. A gente tem alguns aspectos aí para observar das transformações químicas. Por exemplo, a gente tem aqui uma bolinha de papel queimando. Você já consegue observar a luz, né, do fogo e a mudança da cor. Olha lá, vimos aí que ela ficou cinza, né? Vamos elencar aí quais são esses aspectos que a gente observa. Então, nós temos aí a cor, né, como a gente observa, mudou de cor o papel. O gás, nós temos a liberação do gás, né, a partir daquela fumaça. O odor, a gente sabe que aqui tem um cheiro de queimado, né? Então, o odor é diferenciado. Luz ou calor. O fogo, ele traz ali aquela luz, né, e também a produção de calor. Como a gente pode observar, vai ficar quente, você não vai conseguir pegar ali nesse papel depois que ele queimou, ou em outras substâncias, por exemplo. Certo? Então, esses são alguns aspectos aí que a gente observa nas transformações químicas. E vamos agora para o nosso aplicando. Vamos agora para a nossa questão do aplicando. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. E aí, em sequência, marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido e o tipo de transformação da quebra dessa molécula, respectivamente. Então, conforme foi visto, conforme nós estudamos, a gente vai ver agora algumas alternativas aí para a gente marcar a alternativa correta. Olha só. Letra A, boca, transformação física. Letra B, faringe,
transformação mecânica. Letra C, estômago, transformação química. E letra D, boca, transformação química. E aí, quais será que são esses órgãos e qual o tipo de transformação que acontece lá? Então, olha só, a nossa resposta certa é a nossa resposta D. Olha aí, na boca é onde vai acontecer a mastigação e a gente tem também aquele processo lá de liberação da saliva, né, onde nós temos aquela enzima que vai atuar na quebra do amido. Então, a gente tem aí uma transformação química, certo? Vamos ver aí o comentário da nossa questão? Nós temos, olha só, a resposta correta, então, a letra D, certo? E aí, como comentário, nós temos ali, ó, na boca é liberada a amilase salivar, também chamada de pitialina, que é responsável pela quebra de amido e glicogênio, onde começa o processo químico de digestão. Portanto, temos uma transformação química. Então, a resposta correta, letra D. E vamos relembrar o que aprendemos nessa aula de hoje. A gente viu aí sobre as transformações da matéria, né? Vimos aí que elas podem ocorrer algumas modificações, né, que vão alterar ou não sua substância. E olha só, a gente observou aí as transformações físicas e as transformações químicas. Quando falamos sobre transformações físicas, a gente viu justamente que você pode alterar o estado físico de uma matéria sem mexer na sua composição, certo? Uma água que estava na forma sólida, quando ela derrete, ela vai para a sua forma líquida. Ela não deixa de ser água, só mudou o seu estado físico. Vimos também as transformações químicas, né, que é o que a gente vai relembrar agora, os exemplos de transformações químicas, como o nosso processo de digestão, quando a gente come ali um determinado alimento, um sanduíche, você mastiga, já no processo da mastigação, o corpo começa a liberar substâncias, né? A gente tem a saliva, que contém ali a amilase, que já vai atuar no processo de quebra do amido. A gente já tem aí uma transformação química. Ao longo do nosso processo de digestão, a gente tem outras transformações químicas. Vimos também a preparação de alimentos, né? Lá na cozinha, quando a gente vai fazer uma receita, nós temos ali todos os ingredientes, que são os reagentes. E aí você faz lá a sua receita, bate ali o seu bolo, você tem um produto depois que você assa, né? Aconteceu ali então a transformação que gerou o produto, que é no caso o bolo. E aí nós vimos também a ferrugem, certo? Vimos a ferrugem, onde a gente pôde observar lá o portão que reage com o oxigênio presente no ar e também a umidade, gerando aí o óxido de ferro, né? Aí a gente observa completamente a mudança no aspecto lá do portão. A queima do papel, né, como a gente pôde observar, ou até mesmo a queima da vela, a gente viu aquela bolinha de papel queimando, mudou a sua cor, gerou ali o calor, gerou luz no caso do fogo também, certo? E agora a gente vai observar como a gente pode aprender mais aí do nosso caderno, né? Então você tem ali, para continuar aprendendo mais ali sobre a nossa aula, para dar sequência aos seus estudos, no caderno de exercícios do Contraturno Digital, você encontra mais atividades sobre este conteúdo. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais!